Dias atrás a gente viajou para casa do meu sogro, da minha sogra, né, os pais da minha esposa, e chegou um dia que era sábado, né? E atualmente meu treino geral envolve corridas terça, quintas e sábados, tá? Eu falei, cara, eu preciso correr. Na sexta para sábado, a gente, enfim, foi casa, né, diferente de quem está acostumado, né? Por mais que seja minha sogra, meu sogro, nossa filha não dormiu muito bem, né? Ela tem 6 aninhos, faz 17, dorme com a gente ainda, já está naquela fase de dormir no quartinho dela. E dormiu mal, a gente foi dormir, né? Acordava, dormia, acordava. Sei que era 2 e pouca da manhã, eu estava acordado, né? Dormia, acordava, enfim. E era para acordar cedo no sábado, né? De sexta para sábado para correr. Não consegui, obviamente, né? Uma boa noite de sono faz diferença. Minha garganta estava seca, estava um clima seco, estava frio e tal. Falei, cara, vou dormir, mais tarde eu treino. E aí o dia se passou e tudo mais, a gente foi fazer as coisas, a gente saiu, né, foi dar uma volta na cidade, voltou, falei, cara, agora tem que correr, né. O pessoal ia fazer pix em casa, falei, então vou lá e volto, quando depois faz a pix e tal. E aí eu fui correr, né, e aí eu comecei e tal, não sei o que, tava meio né, empanzinado, porque na casa da minha sogra a gente come toda hora. E eu fui correr e tal, não sei o que, daqui a pouco eu cheguei, quando eu vejo, caraca, tô aqui no centro da cidade, correndo, olhando a cidade, uma cidade nova, né, conhecendo e tal. Ali eu entendi o poder da disciplina, tá? Porque assim, eu tinha tudo para não correr naquele. Eu tava, né, passeando, me divertindo com a minha família, na casa da minha família, né? Meu sogro, minha sogra, minha cunhada, minha filha, minha esposa, uma cidade legal. E mesmo assim eu fui correr. Então assim, você percebe quando você está no caminho certo, a disciplina, quando você cria as desculpas certas para vencer. Ou seja, quando você fala, não, eu preciso correr. Apesar disso, eu preciso correr. E normalmente a gente faz o contrário, a gente cria desculpas para não fazer. Pelo contrário, né? Eu tô na cidade diferente, não vou correr. Eu tô aqui na casa da minha sogra, não vou correr. Tô empanzinado, não vou correr. Daqui a pouco o pessoal vai fazer pizza em casa, pizza caseira, boa pra caramba. Vou ficar aqui, não vou correr. Mas eu fiz o contrário. Então, se você está começando a dar essas brechinhas de desculpas para fazer, você está no caminho certíssimo da disciplina. Um exemplo é hoje, ó. Hoje eu tenho que fazer 200 flexões, tá? Só que assim, na rotina que a gente tem em casa, de trabalho, para eu parar e fazer 200 flexões, assim, tranquilo, em paz, cara, eu levo aí 30 minutos, né? 40. Assim, para fazer como se fosse uma terapia 1 hora, tá? Faz ali 20, descansa um pouquinho, bebe uma água, pá. Só que é difícil separar, às vezes, 1 hora, né? Porque às vezes acontece, ó, se eu não faço de manhã cedo, eu vou fazer à tarde. Mas à tarde tem que dar aula e não sei o que, depois tem que correr. Então as coisas vão se acumulando. Só que o que minha mente cria? Olha só, em vez de você fazer 200 direto, faz 20 agora, 20 daqui a pouco, pum, pum. Porque a ideia não é fazer um treino de flexão, é cumprir o propósito de fazer 200 flexões naquele dia. Então, se é o dia, eu tenho um dia para fazer, entende? Aí já muda. Né? Porque o treinamento, esse tipo de treinamento, ele faz parte de um desafio específico, né? Do meu grupo gratuito DC 7D. E a grande ideia ali é você criar o hábito, criar a disciplina. Então não importa qual é o exercício, importa fazer o exercício, entende? O que não pode deixar de fazer é o exercício, né? Da mesma forma que você não pode deixar de ir ao banheiro, de escovar o dente, beber água, de almoçar, entende? Então, brigar com a mente para entender, não, você tem que fazer o exercício. E aí eu vou além, né? Porque eu gosto de tudo que eu começo ou termino. Então não vou fazer só 50 para dizer que está pago. Não, vou fazer 200. Eu vou fazer ao longo do dia estrategicamente posicionado. Então, essa é a grande questão. Quando você entra, você de fato consegue colocar na sua cabeça que tem que fazer exercício todo dia, sem nem que hoje é dia de descanso, né? Tem que ter um dia de descanso. E você alonga, né? Fez alguma coisa, fez uma caminhada para comprar pão, fez alguma coisa.
Então, a grande questão é essa, você tem que criar desculpas, criar mecanismos, criar backups, né, digamos assim, contenções, né, para você fazer o que tem que ser feito. E mesmo quando as coisas apontarem para você não fazer, você já tem aquela estratégia separada ali. Opa, dá para fazer assim, sabe? Um excelente treino para sua mente, para isso, é jogar xadrez. Eu estou ensinando minha filha de 6 anos a jogar xadrez, né? E é isso, é sobre pensar antes para fazer aquele, né, ter aquele objetivo ali concluído e no que pode acontecer aqui, ali e tal. Outro dia um colega de profissão lá no trabalho falou, cara, você relaxa, você se preocupa muito. E eu falei, cara, não é isso. Eu sou muito observador, porque eu já tô... E isso é que me diferencia, né? E que me criou um destaque, se eu tenho algum destaque ou não na minha cidade, em relação à minha área, minha profissão, é em relação a isso, né? Observar, sempre ver esta coisa, ó, se acontecer isso aqui, se der isso aqui, pode acontecer isso ali, pum, pum. Então me antecipar as coisas. Xadrez ajuda isso, né? Você ter essa visão. Óbvio, você pode criar de repente ali uma ansiedade por isso, depende de você, né? É você encarar a situação. Então, por exemplo, quando eu estou no trabalho, pum, eu tenho aquela visão, papá, saiu, é uma outra visão. Em casa é uma outra visão. Então é você saber se adaptar aos ambientes, né? Como você precisa estar naquele ambiente, né? Por exemplo, quando eu saio na rua com minha esposa, com minha filha, é uma postura, né? Atenção, tal. Quando eu estou sozinho, é outra postura. Não é que eu relaxo, né? Mas é uma outra visão, né? Eu tenho menos coisas para estar atento, né? Menos pessoas para prestar atenção. Quando eu estou sozinho, só eu. Quando com minha esposa e minha filha, são mais, né? Atenção triplicada, né? Então, a questão é essa, né? Criar os mecanismos para você fazer aquilo que precisa ser feito, né? A disciplina ela não vem assim, ó, ela é treinável, né? E você criando essas pequenas estratégias, aos pouquinhos você chega lá. É isso. Espero que tenha ajudado aí um pouco a clarear sua mente sobre essa questão, né? De ter mais disciplina, mais constância. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.